Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos parte do desenvolvimento do aplicativo Carrios e eu, Laura Parente e Lorena Parente, vamos apresentar sobre o nosso plano de negócios. Iniciando sobre a definição do negócio. A ideia de criação da Carrios surgiu a partir da observação dos rotineiros estresses causados justamente na locomoção dos estudantes até o IFPE, que é o Instituto Federal de Pernambuco. A Carrios, percebendo a necessidade dos estudantes de ter um transporte ágil de qualidade, vai favorecer, por meio dos seus serviços, uma integração social entre os alunos de IFPE, revelando essas redes de caronas próximas a cada aluno e atuando no meio estudantil, com o auxílio de ferramentas pré-existentes, como GPS, matrícula e meio institucional, criando a possibilidade de inserção de cada aluno no aplicativo, seja para se favorecer com carona ou atenuando seu senso de empatia, favorecendo a carona, concretizando essa teia dentro do corpo social do IFPE Campus Recife. O serviço consiste justamente em reunir redes de caronas que muitas vezes estão escondidas ou pouco divulgadas, ou até mesmo não existentes, entre os alunos do campus de Recife e dos demais campos do IFPE. A proposta é justamente oferecer caronas de forma espontânea e empática, favorecendo a diminuição de transportes nos arredores da instituição, e contribuindo para a diminuição do congestionamento, além de promover uma ida e volta mais confortável e mais rápida. Para que esse serviço se consolide, a gente vai usar como base ferramentas pré-existentes, que vão facilitar e diminuir os custos com novas tecnologias. O enfoque vai ser no layout do próprio aplicativo, já que a gente vai trabalhar com a interface mais simples e mais antiga, objetivando inovar em nossos resultados e nossas ofertas. Os outros aplicativos de transporte que estão espalhados pelo mercado, além de não favorecerem uma integração dessa comunidade que muitas vezes compartilha o mesmo trajeto, também pode gerar um sentimento de insegurança, como é evidente em vários casos de assédios e roubos durante as corridas. Além disso, eles são mais custosos. O nosso serviço conta com a verificação segura e restrita a partir de uma coleta de dados de vínculo institucional, que vai usar como uma base a matrícula de cada aluno do IF e o e-mail acadêmico, além da verificação dessa real identidade a partir da sincronização com o site do governo, gov.pe, a partir do CPF. Além disso, a utilização desse aplicativo vai ser gratuita para todos os usuários. E também vale ressaltar que, apesar da ideia inicial se basear em atender esses alunos do IFPE, há a possibilidade de extensão para outras instituições, abrangendo esse complexo universitário de várias localidades. Os clientes que vão ser beneficiados com esse aplicativo são os alunos do IFPE, estudantes do integrado e subsequente, que tenham mais de 18 anos. Posteriormente, após testes e a primeira inclusão do aplicativo na rotina desses estudantes, nosso alvo pode crescer, atingindo instituições mais próximas, como é o caso do CMR, a FPE, o Colégio de Aplicação. São esses que vão favorecer a carona e se beneficiarem com essa carona, além de depender da disponibilidade e da condição de cada aluno. Além disso, os alunos não precisam dispor de veículos individuais ou algo do tipo para oferecer uma carona, até porque nosso aplicativo abrange a possibilidade da divisão de corridas em aplicativos convencionais, o que vai facilitar, custear esse trajeto e vai favorecer o engajamento desses estudantes que compartilham o mesmo trajeto. E o que acaba sendo um ótimo benefício frente ao preço dinâmico, que acaba sendo mais caro, principalmente no horário da manhã. Bom, quanto aos nossos concorrentes, a maioria dos transportes de carona não são considerados concorrentes, já que nosso aplicativo ele tem como objetivo favorecer uma integração e não oferecer uma possibilidade de lucro para os motoristas, em troca do transporte dessas pessoas, o que acaba sendo uma proposta totalmente diferente. As redes de caronas existentes na comunidade, elas não são divulgadas nem fortalecidas. O objetivo do aplicativo é justamente concretizar essa rede e tornar isso uma realidade no campus. A gente vai unir o que já acontece de forma microscópica e tornar algo maior, incentivando a empatia desses alunos e integrando a comunidade com o objetivo de bem comum. Quanto aos nossos fornecedores, além da parceria com a instituição federal, de maneira geral, que vai precisar confirmar o status de matrícula e vínculo do aluno, a gente vai contar com a biometria a partir da sincronização com o site .gov, a partir do CPF, para averiguar essa identidade
que consta na certidão de matrícula. Para o aplicativo se manter em pé, já que a gente não vai monetizar o uso dele, né? A fonte de renda vai vir de anúncios, né, que vão proceder tanto de parceiros externos ou de grupos de extensão, projetos integrados e pesquisas vinculados ao IF que não tem tanta visibilidade, que precise dessa publicidade e divulgação, né, para atingir suas metas. Bom, e antes para a gente estruturar esse nosso negócio, nesse nosso aplicativo, a gente primeiro precisa fazer um planejamento estratégico desse nosso próprio negócio. Então, a gente faz isso a partir de análises. A nossa análise que a gente começou foi a análise FOFA, como é chamada, né? E com ela a gente consegue entender e compreender os pontos fortes e fracos do nosso negócio. Além disso, com essa visão, a gente consegue entender, né, e encontrar ameaças desse nosso aplicativo no mercado e oportunidades para a gente conseguir se inserir dentro dessa comunidade acadêmica, além de traçar os objetivos e estratégias que iremos utilizar, né? Então, iniciando pelos pontos fortes e fracos, a gente consegue elencar. O principal ponto forte é a quantidade esmagadora de estudantes que presencia diariamente um clima estressante, um ambiente estressante, que é esse trajeto para casa e da escola para casa, né? Que a gente sabe que, né, não só os estudantes, mas, em geral, os recifenses sofrem com o trânsito, com o congestionamento e a decadência do transporte público, né? Então a gente vê esse problema de infraestrutura da cidade, um ponto muito positivo, pois cria nos estudantes, né, nas pessoas, na nossa comunidade acadêmica, um desejo de novas alternativas de transporte. Além disso, a gente tem que saber, né, a gente sabe que muitos estudantes não só vêm nos transportes públicos, né? Muitos deles utilizam outros meios de transporte por aplicativo, como é o caso da Uber, do InDrive, da 99 Pop. E a gente sabe que principalmente às 7 da manhã, né, o horário que a gente está indo para a escola, e meio-dia, mais ou menos, e às 6 horas, são horários que a gente tem um preço muito mais elevado nos nossos aplicativos de carona, já que a gente está nesse preço dinâmico. Isso causa muito descontentamento, porque a gente tem viagens não muito próximas e com preço muito elevado. E quando com o nosso aplicativo carro, a gente favorece, né, uma divisão desse preço desse Uber, a gente consegue ajudar, né, nesses valores mais elevados. Então, né, com o nosso aplicativo, quando esses estudantes vão favorecer a preferência pelo Carros, eles, além de a gente dispor essa divisão de corridas, a gente proporciona um engajamento de uma comunidade que compartilha o mesmo trajeto diariamente, né? E, por outro lado, a gente sabe, né, como um ponto fraco, que a obtenção de recursos é um dos nossos pontos mais fracos, já que é um grande obstáculo para a pessoa que está oferecendo essa carona, porque a gente sabe que a gente entende, né, que as pessoas podem ficar descontentes de não ter nenhum lucro relacionado a isso, né, relacionado a essa carona que eles vão dar, e a gente sabe que é um processo demorado até a construção de uma construção de uma empatia e de uma aceitação dessas pessoas que disponibilizam caronas, já que a gente não tem esse retorno financeiro, né? Então, né, por meio desses pensamentos, por meio dessas análises que a gente fez, a gente consegue entender as principais ameaças e oportunidades do nosso aplicativo, né? A gente sabe que esse cenário todo caótico de transporte, esse cenário desgastante, né, é um dos principais, esse cenário de contentamento é um dos principais pontos que favorece a implantação do nosso aplicativo, desse aplicativo, que busca, no nosso aplicativo, né, que busca engajar essa coletividade e promover melhorias no trajeto, e também e além disso, como a gente tem ciência de que já existem grupos, né, no WhatsApp de carona, já existem pessoas que sabem que compartilham o mesmo trajeto e fazem esse tipo de carona, a gente tem um ambiente muito favorável para o crescimento e ampliação dessa ideia, porque a gente está concretizando laços de caronas que já existem, só que a gente está ampliando e tornando-as visíveis, porque tem muitas pessoas que não sabem, né, da existência delas.
E os principais objetivos nesse nosso negócio é tornar-se líder na escolha dos estudantes em aplicativos de corrida. A gente vai, com o tempo, conquistando a confiança e a preferência da comunidade acadêmica, enquanto a gente acaba se tornando a melhor opção para a locomoção. E a gente vai fazer isso com base estratégicas do marketing digital. Então, falando sobre estratégia, que eu disse que a gente vai utilizar o marketing digital, a gente precisa, né, montar o nosso plano de marketing. Então, nesse nosso plano de marketing, a gente vai começar primeiro com o nosso método de comercialização. Então, como a gente vai conquistar o interesse do público? A gente vai conquistar o interesse do público quando a gente mostrar os nossos objetivos principais desse nosso aplicativo de carona, que seria, né, a criação dessa rede de carona que mobilize e melhore o percurso, esse trajeto de casa para a escola. O que coincide com os anseios dos estudantes, que presenciam todo dia esse sistema, né, de mobilidade urbana muito precarizado aqui, principalmente em Recife. Né? Então, a nossa proposta vai ser, basicamente, revelar aos clientes o cenário obtido com o nosso empreendimento, representando justamente o desejo desses estudantes, que é outras formas, outras alternativas de transporte, né? Para a gente evitar esse estresse matinal e diário, né? Então, esse método de divulgação vai ser feito nas mídias sociais e a partir da demonstração do nosso produto e mostrando as soluções dos problemas observados, a gente espera que atraia, né, a atenção dos estudantes e favorecendo a criação, né, e a repercussão dessa nossa rede, né? Então, o nosso empreendimento se destaca e vai se destacar principalmente por ser um tipo de aplicativo que ele permite caronas oferecidas pelos próprios alunos e servidores das instituições de forma gratuita, ou seja, não custa nada para as pessoas que estão pedindo carona, né? E ele ofereceria, por ter esse vínculo com as instituições, como a gente já falou mais acima, ofereceria muito mais segurança e sociabilidade entre os usuários durante esse trajeto, né? A distribuição desse produto vai ser distribuída em larga escala através das plataformas Play Store, e ele vai ser encontrado na categoria de veículos, que a gente tem outros aplicativos, como a Uber e a 99 Pop. E além disso, a gente também pretende, né, a Carros também se encaixa, né, na categoria de educação, visto que ele tem uma proposta muito interessante de integrar a comunidade acadêmica. E essa categoria pode também alavancar esse nosso projeto, esse nosso aplicativo. Quanto à política de preços, a gente já disse que não haverá preço cobrado ao usuário, porém, a gente pode ter a ocorrência de propagandas, né, de patrocinadores no aplicativo, justamente para a gente conseguir recursos financeiros, né, que a gente vai falar um pouco mais adiante. E a projeção de vendas. A gente tem que um alcance no inicial, né, de 6.000 alunos. A gente tem na nossa instituição 6.000 alunos. Então, nosso objetivo é que nosso aplicativo crie uma teia entre esses 6.000 alunos, sendo os beneficiários pelo uso da carona, né, e também as 1.000 pessoas para oferecer essa carona. E futuramente, caso a gente tenha uma aceitação da comunidade acadêmica, de uma forma muito positiva, a gente pretende alcançar outros usuários de outras instituições e de outras redes de ensino interligadas, né? E a projeção pessimista no caso, uma projeção pessimista não leva o quadro de implantação somente no FPE, servindo exclusivamente para estudantes inseridos, tendo um alcance no máximo de 6.000 estudantes. Agora, falando das operações, né, a gente vai ter a nossa localização, que vai ser a sede da nossa empresa, será de uma sala do FPE Campus Recife, na Avenida Professor Luiz Freire, 500, cidade universitária, aqui de Recife, Pernambuco. E o que essas operações vão ser? A estrutura da sala já estará montada, então será um espaço pequeno, que vai ser só para a administração e a fiscalização do que ocorre no aplicativo e para reuniões, porventura reuniões administrativas, referentes ao funcionamento dessa nossa plataforma, né? O equipamento tecnológico para a confecção do aplicativo vai ter que ser comprado e instalado nas salas pelas organizadoras, assim como mesas e cadeiras de escritório. Nossa estrutura organizacional
ela terá área comercial, que terá um foco em fazer a divulgação do aplicativo e fazer que a gente consiga patrocinadores. Uma área administrativa, que vai tratar do lucro com os anúncios do aplicativo e com a parte burocrática, que, como eu disse, que podem ocorrer no meio do nosso aplicativo, né? E a área técnica, que será responsável por fazer com que o aplicativo exista e consiga funcionar, né? Todos os funcionários têm nível escolar e técnico, e a princípio serão 6 pessoas para começar a criação e administração dessa nossa plataforma. Quanto à qualificação dos empreendedores, a gente há já a experiência, né, dos empreendedores com a elaboração de pesquisas, o que será necessário para entender como o aplicativo funcionará, né? E se manterá, na verdade, né? Além da capacitação tecnológica para a confecção do próprio aplicativo. O perfil dos patrocinadores se encaixa em diversas categorias, mas principalmente as que estão ligadas ao estudo, né? Que a gente falou com a divulgação de materiais escolares, de plataformas de estudos, de pesquisas escolares e tudo mais. E agora, já fazendo uma análise econômica financeira, a gente tem nosso investimento inicial, que a gente tem prioritariamente 2 itens, né? A gente tem o notebook, que é para o desenvolvimento do aplicativo, e o desenvolvedor do aplicativo, né? A gente tem um valor unitário do primeiro de R$3.000 e o desenvolvedor do aplicativo em mais ou menos R$2.000, né? A gente tem os custos de produção, né, que são variáveis, porque depende de que designer vamos contratar, qual desenvolvedor do aplicativo vamos utilizar, e também dos custos para manter essas redes sociais e o site. Então, varia muito, mas são basicamente esses os custos. Além disso, a gente tem as despesas e custos fixos, já que a gente vai estar naquele local, né? Vai ter pessoas naquele local. Então, a gente vai ter um valor fixo com a água, que seria de R$100, um valor fixo de alimentação, que seria uma quantidade X, né? Dependendo do número de pessoas, que seria R$500, e ficou mais ou menos um total de R$600 nessa parte. Além disso, a gente tem, né, nossas despesas comerciais, que seria publicidade e marketing, que seria a contratação de um social media e design para a gente montar a identidade visual e para o mantimento dessas páginas, né? Bom, agora falando um pouco sobre o cálculo de preço. Como a monetização vai ser por meio dos anúncios e os downloads na loja de aplicativos, a gente estima em torno de $1 o download e de 50 centavos a $3 por 1.000 interação com os anúncios. Esses são os valores estimados que a gente pôde ver com algumas pesquisas. Sobre o demonstrativo de resultado de exercício, a gente estima alguns valores aqui de receita de mais ou menos R$5.000, o custo variável total de 2.700 e as despesas comerciais de mais ou menos R$400. Com isso, a gente tem uma margem de contribuição de mais ou menos 1.900 e despesas fixas de R$600 e o lucro de R$1.300, assim, em uma estimativa. Na rentabilidade, a gente tem o cálculo com o lucro líquido vezes 100 sobre o investimento, né? Então, a gente botou aí mais ou menos 1.300 vezes 100 sobre 5.600 ali, dá uma rentabilidade de aproximadamente 23,21%. E o prazo de retorno do investimento, que seria o investimento sobre o valor de meses do lucro líquido, né? Daria um valor X de 4 meses estimadamente. Então, a gente tem como conclusão que, tendo em vista, né, que esse aplicativo vai ter como objetivo consolidar a rede de caronas na comunidade acadêmica UniFPE e com a principal missão de ser uma líder nesse segmento, a gente sabe que mesmo que a captação desse cliente seja difícil, a empresa tem uma grande potencialidade e ela vai se revelar num cenário bem propício para o aceitamento do negócio por parte dos estudantes, por meio muito das campanhas de marketing e do desenvolvimento a partir do feedback que a gente vai ganhar dos usuários. Então, vai ser muito importante o acompanhamento e o engajamento da comunidade e acreditamos que o projeto tem grandes chances de prosperar e ser muito rentável. Então, alguns anexos dos prints do protótipo do aplicativo e é isso. Muito obrigada.